Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e essa é a 4ª edição do Deu Match. O negócio é o seguinte, a gente tem um objetivo com essa edição do Deu Match. Eu quero terminar este vídeo completamente perturbada da minha cabeça, porque é isso que a Adriana, do Redatora de Merda, que é a vítima dessa edição, perpetua no canal dela. Ela indica pra galera livro de desgraçamento mental, livro com psicopata, livro com stalker, livro com gente perturbada, livro com assassino, livro com assassino de verdade, assassino de mentira, criança assassina, espírito, fantasma, exorcismo. E vocês sabem que eu estava numa missão este ano, sigo com ela aliás, de encontrar um livro que me assuste, uma história que me deixe assim, ó, com medo de dormir sozinha, tá? Com medo de dormir. Aquela história que eu não vou levantar da cama pra fazer xixi no meio da noite. E eu achei que não tinha ninguém melhor neste nosso booktube pra dar essas indicações do que a Adriana. Então eu fui lá, vasculhei o canal da Adriana e vou dizer pra vocês, não foi uma missão muito fácil, tá? Porque a Adriana não gosta muito de fazer favoritos do mês, melhores do ano, melhores do gênero, então foi toda uma garimpagem diferente, foi um processo muito diferente das outras 3 edições. Tive que ir para o Scooby, tá, também, e montei uma TBR que vai além de livros, tá? A gente vai fazer alguns testes de filmes aqui, porque a Adriana também indica muita coisa do audiovisual no canal dela, então tem conteúdo pra caramba. Se você gosta do gênero de suspense, terror, horror, tá? Gosta de ficar perturbado da cabeça, então lá é o lugar pra você encontrar essas indicações. E se você por acaso não conhece a Adriana do Redatora de Merda, link aqui embaixo na descrição. Você acompanha este vídeo, acompanha as indicações, você vai pegar a vibe, tenho certeza, e aí depois você passa lá pra conferir um pouco mais. Então, além dos 5 livros que compõem essa TBR especial, a gente vai ter 3 filmes ao longo deste vídeo e também um livro extra que eu não vou contar pra vocês. Vocês vão ter que ir assistindo, descobrindo, e ao final a gente descobre também qual é a minha taxa de compatibilidade neste desafio. Estou empolgada? Estou muito empolgada pra ler um monte de livro doido e terminar toda desgraçada da cabeça, pois essa pessoa sou eu. O primeiro livro da minha TBR sai do vídeo de 9 livros de terror esgotados, onde a Adriana falou que este é provavelmente um dos livros favoritos dela de suspense, que tá no top 3 de melhores suspenses, 5 estrelas, favoritado no Scooby. Ilha do Medo, que ganhou adaptação com o senhor Leonardo DiCaprio, e eu não sei se quando eu vi este filme, porque eu vi este filme já há muitos e muitos anos atrás, eu sabia que ele era derivado de um livro. Também deste vídeo de 9 livros esgotados, mas também de um vídeo que a Adriana fez citando livros com crianças cruéis quando os Addams saíram de férias. Esse livro permeou a minha vida várias vezes, em vários momentos eu cogitei ler ele, em vários momentos pessoas me indicaram ele, a gente tentou votar no clube do livro várias vezes também, e aí ele desapareceu. Aí do nada, assisti 2, 3 vídeos da Adriana, tava ela lá panfleteando quando os Addams saíram de férias, e esse então é o segundo livro da minha TBR. Também sai desse vídeo de crianças perturbadas, mas também sai do vídeo de livros para perturbar o psicológico e da biblioteca da Adriana no site da Darkside Books, porque se você não sabe, rolou aí uma parceria, tem tudo a ver entre a Adriana e a Darkside. Ela criou uma biblioteca com os títulos favoritos dela no site da Darkside, tinha um cupomzinho de desconto, ganhava marcador exclusivo e Fábrica de Vespas estava entre esses livros, tá? É um livro que tá na minha estante há muito tempo, e assim, gente, eu não sei nem o que esperar desse livro, porque eu acho que de todos os que eu coloquei nessa lista, ele provavelmente é um dos mais perturbados, ou pelo menos é a minha expectativa que seja. Também com 5 estrelas de uma resenha que a Adriana fez, que ela estava surtada, e um livro que estava na minha TBR também há muito tempo, Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Eu nunca li nada desse autor, na época que esse livro saiu eu fiquei doida pra ler, e aí acabou ficando esquecido no rolê, e agora então compõe essa TBR. E pra fechar esses 5 livros, outro livro 5 estrelas, outro livro do vídeo de livros para perturbar o psicológico, outro livro da lista da biblioteca da Adriana, e que também sai do vídeo de obras com stalkers, obsessões doentias e paranoias. Então, tipo assim, gostosinho, como a Adriana gosta de dizer, que ela tem um quadro lá no canal que se chama Terror Gostoso, e de onde tirei uma das indicações de filme, inclusive, que vocês vão ver aí mais pra frente, O
Colecionador. Este que é um livro super clássico aí do gênero já, que esteve esgotado no Brasil durante bastante tempo, veio pela Darkside alguns anos atrás e fecha então essa minha TBR de 5 livros. Agora, se você chegou aqui de paraquedas, o que vai acontecer, Tamires? Eu vou ler esses 5 livros e vocês vão acompanhar a minha jornada de leitura aí ao longo do que a partir de agora se torna um vlog, e vamos ver se as indicações, os gostos da Adriana batem com os meus e se, quando eu chegar no final desse vídeo, eu vou ter controle de todas as minhas faculdades mentais. Porque eu acho que essa é a grande questão aqui. Será que eu vou sobreviver a esse desafio? Espero que sim. Se eu tiver desaparecido drasticamente das redes sociais, do canal, vocês já sabem o que aconteceu, pode ter acontecido qualquer coisa comigo, mas é isso. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo, que esteja tudo bem, que eu não esteja pirada, ou talvez eu esteja, e talvez esteja tudo bem também. Então é isso, bora lá descobrir o que vai acontecer. O primeiro livro que estou lendo para a TBR da senhorita Adriana é Quando os Addams Saíram de Férias. Saíram ou saem? Saíram, eu acho. Em inglês, Let's Go Play at the Addams. Então, tipo, vamos brincar nos Addams. E eu fiquei um pouco intrigada com esse título em inglês, porque eu sabia que era a família vai viajar, as crianças sequestram a babá. Mas aí, lendo, eu descobri que não são só os filhos dos Addams que fazem isso. E aí faz sentido, né? Porque, tipo, todas as crianças vão brincar lá na casa dos Addams usando a coitada babá. Eu atingi, que eu acho ser 75% do livro, tá? O Audible, ele não me dá a porcentagem, o que me deixa um pouco frustrada com a vida. E como esse livro tá em extinção, a não ser que eu esperasse 200 anos chegar aqui um livro se despedaçando, era o que tínhamos pra hoje, tá? Esse não é um livro pra você se sentir aterrorizado. Essa é a primeira declaração. Porém, não tem uma pessoa que presta nessa história. Não tem, não tem. Sabe aquela pessoa boa? Não tem. Todas as crianças são perturbadas, o que por si só é uma coisa sensacional. Não, é sensacional. Sabe por que é sensacional? Normalmente você tem, assim, o mais fraquinho, aquele que vai ficar com pena dela, aquele que vai não sei o quê. E a gente tem aqui um leque de personalidades que elas vão variando, tá? Assim como o meu foco, elas vão variando. E você percebe que, a fulana, ela é mais lúdica, ela acredita mais nas coisas boazinhas, porque ela é mais novinha. Acho que aqui é a Cindy. Aí você tem a Débora, que é mais... A Débora? Não, não é Débora. Qual é os nomes corretos das pessoas aqui? Daiane. Daiane é mais estoica, assim. Entre os meninos, a gente tem o Paul, o John e o Bob. O Paul e o John, pirados. Pirados. E o Bob é o mais sensível entre eles, digamos assim. Se tinha alguém aqui que podia libertar a Bárbara, que é a nossa protagonista, nossa tá amarradinha na cadeira lá, seria o Bob. Mas não. Quando a história começa, a gente sabe que os Addams acabaram de sair. Aí, eles começam a maltratar a Bárbara e aí eles já começam a falar, não, porque a gente vai ter que soltar ela, porque a galera tá chegando. Aí eu olhava pro livro, tava tipo 20%, 30%, 40%, eu, nossa, mas o que vai acontecer? Porque eu não cheguei no final do livro ainda, mas a minha expectativa é que a história vai acabar quando os pais chegarem. A gente tá aqui num momento muito específico, onde eles estão decidindo o que eles vão fazer com essa situação. De tipo, eles vão soltar ela, eles vão deixar ela lá, eles vão tomar medidas mais drásticas, o que eles vão fazer? A gente tá falando aqui de crianças que variam um pouco de idade, tá? Tem alguns 13, outros mais, outros menos. Esse é um livro pra você ficar questionando como uma criação pode dar tão errado, sabe? Como que tu perverte uma mente ao ponto dela achar natural ela e outras 5 pessoinhas, tá, que estão em fase de desenvolvimento mental, que é ok você sequestrar uma pessoa que tava ali pra cuidar de você, uma figura adulta, manter essa pessoa amarrada, passando fome, machucada, sem tomar banho, e achar que isso é ok. Não, mas principalmente, não pensar nas consequências que isso vai ter, porque tem vários momentos do livro que eles pensam assim, a gente já fez isso, né, então agora, tipo, foda-se, é isso, não tem mais o que fazer, vai ser isso. Só que ao mesmo tempo, não tem nenhum momento que eles... Eu tô sentindo falta deles, em algum momento, algum deles entrar completamente em pânico, sabe? Tipo, cair a ficha e dizer assim, meu Deus do céu, olha o que estamos fazendo, Brasil. Não acontece isso. Eu tô perturbada porque eu não consigo entender da onde saiu essas crianças. Tipo assim, quem é que tá criando isso? Quem é que criou? Não é assim, não, essa família é perturbada e todas as crianças são perturbadas. São de diversas famílias. O que tá rolando nessa comunidade, gente? E o livro começa com eles indo na igreja. Que isso? O que tá sendo pregado aqui, meu Deus? Importante dizer que além de violência, a gente tem
uma cena de estupro aqui. Temos uma mulher adulta, bonita, amarrada, e 3 dos nossos personagens são garotos. Então você tome as suas próprias conclusões sobre o que vai acontecer. A cena ela não é extremamente gráfica, mas ela é bem descrita pra você sentir desconforto. Então acho que isso é importante ressaltar aqui, porque muitas pessoas são sensíveis com isso, é gatilho. Então, isso em mente. Porém, eu achei estranhíssimo a forma como a protagonista reagiu. Porém, eu digo e me contradigo. Por quê? Porque a protagonista, ela também não é uma santa. A protagonista, ela fala com vozes na cabeça dela. E ela tem uma outra versão dela, que é a Bárbara Sexy. Sexy Bárbara. E a Sexy Bárbara já tinha, inclusive, cogitado como seria se algo assim acontecesse. Não assim, porque ela queria ter um pouco mais de envolvimento no rolê, né, obviamente. Mas aí, a hora que ela teve esse pensamento, que foi antes na história, tipo, bem antes na história, eu fiquei, querida, o que você está fazendo com a sua vida? É apenas isso. Eu volto pra dizer pra vocês o quão doido da cabeça é esse livro a hora que eu acabar ele. Mas por enquanto, eu não sei nem que nota eu dou, não sei se gosto ou não gosto, porque o livro é simplesmente perturbado. Anota aí, não tem uma pessoa que não seja perturbada da cabeça nesse livro. Nenhum. Primeiro eu tenho que falar pra vocês sobre o que eu achei de Quando os Adams Saíram de Férias. Depois preciso comentar sobre os 2 filmes que já assisti e mais um livro que li. Estamos progredindo, Brasil, com esse Te Deu Match. Vamos lá. Quando os Adams Saíram de Férias. O que foi esse livro exatamente, Adriana? Não sabemos. Não sabemos. Como eu falei na primeira update, todo mundo é perturbado. Eu fiquei muito curiosa pra entender como é a criação dessas crianças, porque eu acho que a coisa que mais me chama a atenção aqui é que nenhuma dessas crianças é boa e elas não titubeiam. O único que meio titubeia é o Bob, mas mesmo assim é muito sutil. Eu comentei com vocês que tinha rolado um estupro, né? Avisei que tinha gatilho. Rolou outro mais pro final. E aí tem uma coisa que me incomoda, que é quando a vítima ela começa a sentir coisas, né? Aqui, eu talvez não tenha me sentido tão perturbada, porque a cabeça da Bárbara, ela é meio surtada. A personagem é surtada. Ela fica conversando com ela mesma e ela tem uns pensamentos. E aí, tipo assim, ela tá ali toda amarrada, toda destruída. E ela fica pensando, ai, eu não posso sentir amor nesse momento. Menina, de onde é que você vai tirar amor pra sentir? Você tem que sentir ódio, raiva, rancor, sabe? E ela fica pensando umas coisas e eu fico, gente... Só que aí, assim, ó, a partir do momento em que o personagem é completamente doido e pirado, as coisas ficam mais fáceis de ser explicadas nesse sentido. De toda forma, tá? Eu não vou dizer que eu gostei desse livro, nem que eu desgostei. Eu acho que ele é um livro corajoso por trazer essa história desse jeito, sabe? Porém, eu fiquei muito curiosa pra entender como os pais dessas crianças são e se tem alguma coisa a ver com... Porque eu não consigo entender. Como é que se explica essa natureza doida, sabe? E a Cindy, que é a mais nova, quando o livro termina, que eles são, tipo, questionados e tal, o policial fala, ai, que parecia que ela tava gostando da tensão de estar, tipo, depondo. Eu fico, gente, que loucura, que loucura. Porque ela é aquela que meio que tenta manter a amizade, a relação, né, com a babá e tal. É muito doido, é muito doido. Eu acho que o livro não é crível a ponto de ser um livro 5 estrelas, tá? Acho que essa é meu maior questionamento, assim. Eu gostei. Nossa, é super estranho falar que a gente gostou de uma história perturbada como essa, tá? Eu gosto do livro, mas eu não consigo gostar mais do livro porque eu não acho que ele seja crível em alguns aspectos desses que eu já fui mencionando pra vocês, tá? Eu acho que precisava alguém ser mais são dentro da história. Olha a gata lá. Eu acho que tá bem creepy mesmo, Lex, essa tua aparição aí atrás. Então tá tudo combinando com este vídeo, né? Eu precisava de algumas pessoas mais lúcidas nessa história pra eu achar que ela teria um pouco mais de credibilidade. Porém, eu achei que a narrativa se sustenta muito bem, mesmo no meio dessa confusão, tá? Dessa falta de credibilidade, eu acho que a história se sustenta muito bem. Porém, tem algumas escolhas narrativas que eu fiquei me questionando o propósito. Porque o livro, enquanto ele é doido, enquanto tem crianças prendendo, sufocando, estuprando a sua babá, também tem reflexões. Meu cartão ficou cheio, eu tive que resolver o problema. Enfim, no meio do meu raciocínio, no meio dessa doideira que parece que não faz nenhum sentido, o autor quer trazer algumas reflexões existenciais. Só que eu não dou credibilidade pra esses personagens, então como é que eu vou dar atenção às crises existenciais deles? Ó, a gata. Ó, quer se esfregar. Lex, que isso? Eu acho que é apropriado, porque a Adriana, ela tem um gato. Edgar? Edgar é o nome do gato, não é? Alguma coisa assim? E ele é primo da Lex, né? Porque a pelagem é parecida. Eu vi que ela tava comemorando 1 ano do Edgar, com o Edgar. Tá, chega.
E foi uma experiência bizarra, mas é um livro que eu não consigo qualificar muito bem, assim. Eu acho que daria 3,5 estrelas por aí, porque eu acho que é uma história corajosa de contar, mesmo que não necessariamente ela faça as melhores escolhas, ou ela seja crível ao ponto de eu ter me conectado com ela. Não sei se vocês entenderam, assim. E vamos de perturbação agora. Quando os Addams saíram de férias, do Lyndon W. Johnson. Não tem data específica, acredito que tenha sido publicado entre 1975 e 80 pelo Círculo do Livro. Acabei de descobrir que a venda era proibida. Menina, mas eu comprei num sebo. É um livro bastante perturbador, um livro bastante pesado, angustiante, assim, pra você ficar indignado. É um soco no estômago. E é um livro esgotado aqui no Brasil. Esse é o vídeo de 9 livros de terror esgotados, tá? E ela menciona esse livro também em Fábrica de Vespas e outros 3 livros com crianças cruéis. Eu vou assistir agora dentro de casa, tá? Que é um filme que tem no Amazon Prime. Eu tava há pouco assistindo um vídeo onde ela fala sobre dicas no Amazon Prime. E aí, ela já tinha mencionado esse filme num outro vídeo. Então, vou assistir. Tem 1h44. A faixa etária é 14 anos. Não conheço ninguém do elenco. E a sinopse é: Germaine é um professor de literatura frustrado pela mediocridade dos seus alunos. Até que descobre Claude e fica obcecado em ajudá-lo. Mas Claude não está fazendo algo correto para se inspirar. Entra na casa de um colega, espia e escreve. Em alguns instantes eu volto com o meu review sobre esse filme. Ai, ai, depois de estupros e assassinatos, vamos a esse filme. Onde eu vou acabar esse Deu Match, Brasil? Onde? Eu queria dizer que em algum momento eu vou trazer pensamentos coesos pra vocês. Mas nesse momento, eu terminei de assistir dentro de casa. E aí eu segui assistindo os vídeos da Adriana. E cheguei num que ela falava, indicava suspensos pra passar o tempo, pra você se distrair. E aí ela indicou Um Pequeno Favor, um filme baseado num livro que foi lançado já tem uns anos aí, eu acho, pela Record. Acho que foi 2018. Que tem a Anna Kendrick e a Blake Lively. Gente, a Blake Lively, ela é hipnotizante, né? Que loucura! Eu que fui uma espectadora ferrenha de Gossip Girl. E aí, como vocês viram, depois eu fui assistir uns filmes. Então eu assisti dentro de casa, tá disponível no Amazon Prime. Esse filme eu fiquei um pouco confusa, porque eu achei que ele ia ser mais perturbador. Quando eu li a sinopse, eu pensei que o menino ia ir por várias casas diferentes, assim. Na verdade, ele fica focado numa. E no final, vira um negócio meio... história de amor. E eu fiquei tipo, querido, o que está acontecendo? Mas enfim, eu acho que... eu gostaria que o filme ele tivesse feito mais durante a história o que ele fez no final, que foi confundir o espectador sobre o que era real e o que ele estava escrevendo, né? Então, o que realmente ele estava experienciando dentro da casa das pessoas, né? Desse colega que ele foi, da família desse colega que ele tá espionando aqui. E aí dá pra perceber que a família dele é meio quebrada e tal, assim, então tem alguma coisa ali, sabe? E aí ele vai enviando, então, entregando essas redações pra esse professor, e esse professor vai ajudando ele porque ele tem um certo talento ali. Só que a coisa vai ficando creepy porque ele tá observando essa família sem a família saber que ele tá sendo observado e isso tá sendo retratado. E ele é meio sarcástico e debochado com algumas escolhas que ele faz. Enfim, é meio perturbador você ter uma pessoa dentro da sua casa te observando, né? Com um olhar meio perturbado que é o deste menino. E aí, no final da história, a gente meio que acontece uma coisa que quebra ali meio que a narrativa, porque o professor acha que aquilo aconteceu de verdade. Na verdade, é um artifício que o aluno usou pra contar a história, né? Ele saiu de só descrever coisas que aconteciam, mesmo que durante o filme inteiro o professor que tá mostrando os textos pra sua mulher, ele fica questionando isso também. Tipo, não, isso é ficção, não é verdade, é ficção. Pra mulher, só que aí quando ele lê aquilo, ele fica perturbado. E eu gostaria que tivesse tido mais pontos assim, que a gente tivesse questionado mais o que era real e o que ele tava descrevendo. Fora isso, uma coisa que eu acho que pode ter causado essa dispersão na narrativa é que o filme tenta trabalhar várias outras questões no meio do caminho. Então, fala sobre sexualidade, fala sobre homossexualidade, então, questões de sexualidade. Aí, a esposa do professor, ela é uma artista e as pessoas falam, ela tem uma sexy shop, ficam debochando dela. Daí tem questões de maternidade, de poder ou não poder ter filhos, das relações de família, do papel
do professor, de até onde ir ou até onde não ir, amizade, enfim, tem vários outros assuntos sendo trabalhados aqui que são legais de ver de background, mas talvez diminuir um pouco a carga de subassuntos teria dado mais impacto pra trabalhar a história. É o tipo de filme que eu acho meio boring. Na maioria do tempo não tá acontecendo nada, né? Porque é tudo muito normal. Eu gostaria que o filme tivesse sido mais sagaz na forma de transcrever as impressões desse garoto. Partindo daí, eu fui assistir Um Pequeno Favor com a Blake Lively e a Anna Kendrick, acho que é isso. Que é um filme meio de humor também, né? Eu não costumo, acho que, ler histórias assim, mas eu acho engraçado filmes assim, porque quando é muito trash, a gente tem várias coisas antigas aí de filmes de terror que são trash. Há uns 2, 3 anos atrás eu fiz um desafio que era um filme de terror por dia durante 30 dias, eu acho, em outubro. Eu assisti 30 filmes de terror, acho que era um desafio até do Leitor 97. E eu assisti umas coisas assim muito bizarras, filmes mega antigos, sabe? Que são muito, muito trash. E por serem trash, a gente encara com certo humor. Aqui o filme não é trash porque ele é moderno, né? Mas ele tem as coisas de humor que é pra você não levar ele muito a sério. Então ele tem o suspense de tipo o que aconteceu, porque a gente tem a Blake Lively, que é essa mulher chiquérrima, que tem um marido e uma vida maravilhosa, que trabalha na cidade, que é, né, tem tudo. E aí a personagem da Anna Kendrick, que perdeu o marido, tem um vlog, então ela transmite tudo pela internet. E aí um dia elas se tornam amigas de uma forma ali meio estranha, né? Porque, ai, meu filho quer brincar com seu filho. E aí elas começam a trocar segredos. E aí um dia a Blake Lively liga pra ela e pede pra ela pegar o filho dela. E ela pega, só que a Blake Lively desaparece. E aí é um mistério, é garota exemplar, né? Onde está a esposa desaparecida? Será que foi o marido? Não. E aí tem, obviamente, um plot por trás disso. Só que a partir do momento em que você adentra esse ponto e você começa a desvendar as coisas, é que entra uma parte mais humorística também. Porque você não consegue levar a sério a posição de vilão ou vilã dentro da história, entendeu? Mas eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele cumpre esse papel muito bem de, tipo, de entreter uma história que não é boba, sabe? Porque mesmo assim você fica curioso, mesmo assim você quer saber o que aconteceu, mesmo assim você quer desvendar o segredo. Então eu acho que tem umas coisas que são legais, outras não funcionam tão bem. Eu não li o livro, então não sei como é que comparar, assim, a adaptação, mas eu achei bem interessante nesse sentido. Eu gostei bem mais de Um Pequeno Favor do que eu gostei, por exemplo, de Dentro de Casa. E os filmes são bem diferentes. O Dentro de Casa é um filme francês, eu acho, se não me engano. Os dois estão no Amazon Prime, tá? No Prime Video. Aí eu fui ler meu segundo livro desse desafio, que é Na Escuridão da Mente. E aí vamos à parte engraçada. Vocês sabem que eu não leio sinopse, né? Quando esse livro lançou, 2000 e quanto? 2017, eu fiquei bem curiosa por ele. E aí acho que teve uma colaboradora lá do site que leu e gostou bastante. E ele ficou na minha lista ali, flutuando. Quando eu leio o título Na Escuridão da Mente, o que eu penso é que seja um suspense psicológico. E aí quando foi a minha surpresa, quando eu entrei dentro deste livro, eu percebi que era um livro de possessão e exorcismo. Eu já tomei um tombo, assim, ok. Caso você não acompanhe este canal regularmente, você tá só assistindo esse vídeo específico, recentemente eu li O Exorcista, tá? Do William Peter Blatty, que fazia parte dos meus 12 pra ler esse ano. E ele tava sentado aqui na minha estante há um tempo, né? E eu já tinha lido esse aqui, ó. O Exorcismo, Thomas B. Allen, que teoricamente é a história real do menino que depois foi convertido em menina pra escrever esse livro e fazer o filme, tá? Muitos livros de demônios aqui, galera. E é engraçado porque esse livro se passa vários anos depois de Exorcismo, né? Ou Na Escuridão da Mente. E eles, inclusive, mencionam, né, que a última vez que a gente viu na história de Exorcismo aí foi no filme Exorcismo, que foi um sucesso. É filme favorito de muita gente, não sei o quê. Aqui a gente vai entrar dentro da história conhecendo a Meredith, que é a Mary. Ela tá se encontrando com uma autora best-seller pra contar a história do que realmente aconteceu. E a gente vai ficar sabendo que ela tinha uma irmã, que era a Marjorie, e quando tudo isso aconteceu, a Marjorie tinha 14 anos e ela, a Meredith, tinha 8. E aí começou a acontecer várias coisas estranhas com essa menina. Ela tá fazendo acompanhamento psicológico, o pai começou a se envolver a buscar a religião como uma solução pra isso. Eles chegaram à questão de talvez ser uma possessão e eles venderam, de certa forma, os direitos da vida deles
pra ser televisionado em uma série de TV. E aí a casa é invadida por equipe de TV pra gravar os passos deles o tempo inteiro e registrar o que tá acontecendo com a Marjorie. E aí a Meredith conta que ela tá escrevendo um blog, que ela tá muito feliz porque ela escreve com outro nome o blog, né? Então ninguém sabe que ela é ela daquele blog. Ela foi contratada por um trabalho e tal, e ela tá feliz com isso, porque não é por causa de quem ela é, e sim pelos textos que ela tá escrevendo, aquela coisa toda. E aí ela meio que também tá comentando, né? A gente tem os relatos de posts comentando episódio a episódio desses eventos. E aí, eu vou dizer pra vocês que a hora que eu vi que era um livro de exorcismo, eu já baixei as minhas expectativas, assim, ó, drasticamente. Porque eu sou muito cética pra esse tipo de coisa. E eu falei pra vocês, quando eu fui ler o Exorcismo, eu montei todo o mood, né? Todo pra ver se eu me sentia um pouco mais ambientada pro ambiente, tentar combater a minha mente racional de que aquilo não é real. Só que eu não me preparei psicologicamente pra fazer isso na escuridão da mente. Então eu entrei e eu fiquei, nossa, o que tá acontecendo? É sério que vocês querem que eu acredite que essa menina tá possuída? E sabe o que é engraçado desse livro? É que a própria Marjorie diz que ela tá zoando, sabe? E tem um blurb do Stephen King na capa, onde ele fala, nossa, nunca me assustei tanto com um livro, como é que é? Na escuridão da mente me assustou pra valer, e eu não sou nada fácil de assustar. Te assustou, Stephen King? Sério? Eu desenvolvi uma teoria. O Stephen King, ele tem um balaio de palavras, tá? E toda vez que ele tem que escrever um blurb, ele faz o unité nas palavras e bota lá, porque nunca o livro é condizente com o blurb do Stephen King. Eu acho que eu nunca li um livro que era condizente com o blurb do Stephen King. Tá, mas aí assim, a gente começa esse livro com ficando muito claro que a Marjorie, ela morreu. Ela não está mais entre nós. Então aconteceu alguma coisa, né? E aí, talvez mais do que entender se a Marjorie tá possuída ou não, é o que aconteceu que causou a morte dessa menina, que talvez seja o plot aqui que a gente deveria ficar encucado. Porém, como eu não senti que o livro tava se levando a sério, eu não consegui levar o livro a sério. Eu olhei pra esse livro mais ou menos como eu olhei pra o Pequeno Favor. Porque, tipo, tem umas partes aqui que são até meio humorísticas, né? Porque eu não me senti perturbada, eu não me senti com medo, eu não me senti apreensiva. O que pega em histórias assim, o que pega em O Exorcista é o fato de você ver uma criança se deteriorando, né? E dessa criança fazendo coisas consigo mesma que ela tá sendo obrigada a fazer. Aqui eu não consegui temer tanto pela protagonista, tipo, temer nada pela protagonista, a não ser num momento em que ela pede meio ajuda, que tu fica tipo, o que tá acontecendo aqui de verdade? Porque na maioria das vezes ela tá tipo, parece que é um jogo pra ela. E eu acho que o mais interessante é que a protagonista mesmo, a Mary ou Meredith, ela nunca esteve em perigo na história. Ela é meio que a âncora dessa irmã. E a gente percebe isso muito cedo. Então, eu fiquei pensando durante toda essa leitura da onde eu deveria estar sentindo abalo emocional dessa história. E eu não consegui encontrar. Então, eu achei esse livro bem mediano. E eu tava com ele na minha HBO há um tempão, então eu fiquei um pouco decepcionada. Mas todo Del Match tem alguma grande decepção. Eu espero que seja Na Escuridão da Mente, tá? Enquanto é um livro bem menos problemático do que Quando os Addams Saíram de Férias, e eu tenha levantado problemas de credibilidade em Quando os Addams Saíram de Férias, Quando os Addams Saíram de Férias eu achei uma história que me moveu mais do que essa. E a história, ela precisa mover alguma coisa em mim, sabe? E essa história não moveu. Eu fiquei tipo, quanto tempo demora pra esse livro acabar? Então tem isso. Mas eu não sou uma grande fã de histórias de exorcismo. Eu tenho muita dificuldade pra entrar no mood. Eu venho falando bastante esse ano, e um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer com a Adriana é que eu queria encontrar um livro que me deixasse atormentada, entendeu? Eu queria ficar perturbada da cabeça como a Adriana vive falando. E por eu ser uma pessoa cética, eu sei que isso é muito difícil, é mais difícil de acontecer. Mas nesse fluxo, assim, o livro, ele pelo menos tem que me mover de alguma forma, né? E talvez se eu não tivesse lido O Exorcista tão próximo, eu tivesse tido uma reação. Ou se o livro não tivesse sido tão enfático em mencionar que talvez ele fosse uma cópia de O Exorcista. E aí, é isso, tá? O Paul Tremblay, ele construiu uma narrativa que vai fundir a sua mente. Fundir mesmo, fundir. Tudo é extremamente intrincado e ele faz isso com muita facilidade. Faz isso com muita agilidade também, porque tudo acontece muito rápido, é muito fluido pra ler. E com muito estímulo também, porque ele vai liberando as informações aos poucos e só vai fazendo sua curiosidade crescer. E no caso, você também não vai saber lidar com as informações, entendeu? Você vai ficar, meu Deus. Eu não vou fazer nenhuma comparação, mas eu vou citar
citar aqui O Exorcista, que inclusive é um dos meus livros favoritos. O grande ponto de O Exorcista é a dúvida. A gente não sabia se a menina estava possuída realmente ou se ela tinha problemas psiquiátricos. O caso em Na Escuridão da Mente é outro, até porque ele é super contextualizado nos dias atuais. Falar sobre exorcismo nos anos 70 é totalmente diferente de falar sobre exorcismo agora. E ele traz um conhecimento enciclopédico sobre exorcismo. Várias obras de terror, livros e filmes, inclusive O Exorcista, são citados aqui nesse livro. Exatamente, só que foi exatamente essa questão de você trazer as contextualizações, de você saber que existem hoje diagnosticado, né, as doenças como esquizofrenia e outros pontos que podem trazer questões semelhantes, que fizeram com que eu não me sentisse apreensiva com essa história, porque tava mais pra não ser do que ser. E é engraçado que até o Papa Francisco, ele tá metido na história. Ai, gente. Então eu acho que o próximo livro que vou ler vai ser Fábrica de Vespas. Vou começar hoje. Eu tinha um plano muito limitado na minha cabeça, que eu queria ler esse livro todo hoje, mas já são 13 e pouco da tarde e eu ainda preciso editar uns vídeos hoje, fazer algumas coisas, então eu provavelmente não vou terminar, mas aí amanhã eu termino ele. Gostaria de dizer que comecei a ler Fábrica de Vespas, não só comecei, tá? Eu já tô na página 156 de 240 por aí, então eu já tô quase terminando, na verdade. Mas esse livro é muito grande, tá, gente? E o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação meio estranha, tá? A gente tem uma ilha e a gente tá acompanhando um garoto nessa ilha. O nome dele é Frank. Ele tem um irmão, que é o Eric, tava numa instituição e ele fugiu dessa instituição. E a gente descobre que o Frank, ele não é registrado, assim. Tipo, ele tá fora do radar, porque ele não registrou ele, meio revoltado, assim. E aí ele conta pra gente que, por acaso, coisa pouca, nada demais, ele já matou 3 pessoas. Sabendo com vocês que ele só tem 17 anos. Tire suas próprias conclusões. Porém, estou adorando. Lide e entenda uma coisa dessas. É isso. Eu gostei bastante do prefácio, na verdade, também, que o Ian Banks fala sobre o quanto ele queria escrever ficção científica, daí ele tomava não. Daí ele foi escrever não sei o que, aí tomava não. Aí ele resolveu escrever Fábrica de Vespas, que era uma coisa meio um mix. Que tu quer, Nenê? Que tu veio aqui e aparecer no vlog, já que a Mana apareceu? Vem cá. Oi, gente. Eu vim aqui encher o casaco preto da minha mãe de pelo. Eu acho que o que eu gosto é do quanto ele trata com naturalidade o fato de que ele matou 3 pessoas. É muito engraçado, porque ele faz umas reflexões de tipo, então, sabe pensamento racista? Eu tenho. Mas é por causa disso, daquilo. Daí ele dá uns exemplos, assim, que é uma coisa tipo da convenção lutando com a consciência dele que é meio perturbada, sabe? Aí ele fala sobre o papel da mulher, que as mulheres são à toa. Daí depois ele fala, mas eu acho que é isso, né? As mulheres, elas são para dar vida e a gente é pra tirar os homens. Então ele puxa uns assuntos assim do nada. E o mais engraçado ainda é que ele tipo não é um garoto super isolado, ele tem uns amigos assim, de vez em quando ele saía pra dar uns rolê. Então ele é muito consciente, mas ao mesmo tempo não consciente do que ele é e o que ele faz, sabe? Tipo, ele age com muita normalidade. Isso é meio estranho, porque às vezes você tá vendo que ele é perturbado e normalmente quando a pessoa é mais perturbada, ela tem outros sinais, assim, e ele não, ele tá ali, tá existindo. É isso, vou seguir lendo, e hoje vou terminar, então, esse livro, que é o terceiro da nossa jornada aqui. 2 hours later. Não sei se eu gosto mais desse livro. A cena das larvas na cabeça do bebê. Eu li isso, depois a minha comida chegou, e eu fiquei mal, e eu não consegui comer direito. Ai, que nojo! Que desesperador. Mas em compensação, esse é um dos melhores capítulos do livro. O do... Ai, o que aconteceu com o Eric? Acho que é esse o nome. Que a gente vai entender. Ele tá contando o que aconteceu com o irmão dele, que o irmão dele pirou. E ele acabou de explicar o que é a Fábrica de Vespas. O que também é bem interessante, porque ele fica, a Fábrica de Vespas me disse isso, a Fábrica de Vespas me disse aquilo, e eu tava dizendo como, amado. Ele acabou de explicar. Já tinha tido umas coisas creepy. Já tinha, mas essa, que tipo, onde é que ele tá indo com isso, sabe? Porque ele situa a cena como uma cena amável. E aí, de repente... Ai, isso. Gente, eu fiquei fascinada por essa história. Dos 3 livros que li até agora, de longe, esse que eu mais gostei. É uma história doida, perturbada. Tem um negócio no final que eu fiquei pensando muito sobre aquilo. E como eu acho que trouxe um quê a mais pra história. Ao mesmo tempo em que eu confesso pra vocês que eu fiquei pensando se não poderia ter implicações problemáticas. Como é que eu vou explicar isso? O autor traz uma questão no final que tem a ver com assuntos de diversidade. Eu não acho que o que ele apresenta no final desse livro
faz com que isso seja justificativa ou a influência ou o motivo pelo qual o personagem faz as coisas que ele faz, tá? Eu não senti essa implicação. Se a pessoa ler e interpretar que esse fato do final é o que vai justificar o comportamento do personagem, daí o livro pode ser visto com alguma problematização, tá? Eu vou ler umas resenhas e vou ver o que o pessoal tá falando e se alguém comentou isso. Tá? Todas as coisas que eu critiquei nos outros livros foi que eu não conseguia ver porque que o personagem se tornou mal, porque que aquelas crianças, por exemplo, de quando os Adams saíram de férias, eram daquele jeito. E aqui a gente consegue ver porque a gente vê as influências externas, a gente entende a história do pai, a gente entende a história do irmão, a gente vê as presenças ao redor deste menino, do escalonar das questões que estão mexendo com a cabeça dele. E ao mesmo tempo, ele é muito lúcido. E isso é muito perturbador. Quando você tem um personagem que faz as coisas que faz de forma lúcida, sabe? Ele põe raciocínio em cima. Não, eu fiz isso porque naquele momento era assim que eu tava me sentindo. Era desse jeito que eu tava vendo. Tem uns momentos que são muito bizarros, tá? Toda a explicação da fábrica de vespas é muito doida. E ele apresenta isso de forma muito lúcida. Nossa, eu acho isso muito legal. Muito legal. Porque o personagem, ele tem tanta certeza da verdade que ele tá te passando, que você não questiona essa verdade necessariamente, por mais absurda que ela seja. E eu acho que um bom livro de personagens perturbados tem que fazer isso com a gente. Porém, vou pesquisar um pouco mais se alguém se incomodou com essa questão do final, tá? Porque eu parei efetivamente pra pensar sobre isso e do impacto que isso poderia ter quando eu tava... Eu odeio motoqueiros, já falei pra vocês. Quando eu tava reunindo meus pensamentos pra vir fazer essa entrada pra vocês. E volto a falar com vocês na próxima entrada. E eu comecei a ler Ilha do Medo. Eu tô em 35% de Ilha do Medo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Este livro, eu já sei qual é o plot twist da história, tá? Porque eu já vi esse filme. Faz muitos anos. E eu não lembrava nem qual era o fator motivacional pra eles estarem na ilha. Os dois detetives, xerifes. Ai, gente, me fugiu da cabeça. Mas enfim, eles estão na ilha pra investigar uma fuga de uma paciente que fugiu, tá? E eu já não lembrava mais que esse era o plot central da trama. Mas eu lembro qual é o plot twist, muito claramente. É engraçado como umas coisas ficam fixas na cabeça da gente, né? E esse livro eu lembro do plot twist. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando você já sabe o plot twist, é muito mais fácil de você pegar as nuances do texto que te encaminham em direção a isso. As pequenas coisas que o autor coloca ali pra levantar esta lebre ao longo do caminho, sabe? As pulguinhas que ele vai colocando atrás da orelha de leitores mais atentos ou mais perceptivos dessas coisas. E também as pistas e os easter eggs que ele vai deixando ao longo do caminho pra justificar depois que ele não tirou aquele plot do chapéu, né? Que ele tava construindo aquilo ao longo de várias intervenções que ele fez na história. Mas assim, ó, gente, eu tenho certeza absoluta que, pelo menos em 30% do livro, se eu não soubesse qual é o plot twist da história, eu não saberia ainda qual é o plot twist da história. Porque eu tô achando muito inteligente a forma como o autor tá tecendo as coisas e as pequenas dicas que ele deixou. São coisas muito sutis. E eu já fiquei, nossa, olha aqui, olha aqui. Estou muito empolgada por enquanto com Ilha do Medo. E a Lexi tá ali. Lexi, vem cá, nenê. Dá oi pro pessoal. Oi, bebê. É isso. Tá, vamos recapitular um pouquinho, porque eu tinha ficado de trazer algumas constatações pra você sobre Fábrica de Vespas. Eu dei uma olhada nas resenhas, é mais ou menos assim. As pessoas que comentam sobre o final ser problemático são as pessoas que acreditam que a revelação do final seria uma justificativa do autor pro comportamento do adolescente. Se essa é a mensagem do livro, então o livro todo tá errado. O livro todo é uma grande porcaria. Eu não sei se tem como você entender o que eu tô querendo dizer sem vocês saberem qual é o final do livro, tá? Mas eu não acho que a virada do final do livro é a justificativa para os atos dele. Eu acho que é um plus a mais pro fato dele talvez não se encontrar direito naquele mundo que ele tá vivendo. Eu acho que é isso. Vale lembrar que este é um livro cheio de gatilhos para muitas coisas, tá, gente? Então se você é sensível... vocês viram aí, teve uma hora que eu tava, tipo... embaralhada até do estômago por causa de uma cena que tava rolando. Tem várias cenas de maltratar os animais. O personagem, ele é super frio, então ele vai descrevendo detalhadamente algumas coisas ali, você fica, meu Deus do céu, por quê? Mas eu achei condizente com o que o autor tava retratando, então não me incomoda. Como é que não me incomoda? Claro que me incomoda, mas... dentro do personagem não me incomoda, porque eu acho que é condizente com o personagem, não que não me incomode o que o personagem tá fazendo, tá? Acho que é isso.
Fábrica de Vespas é um livro que vai brincar muito com o seu imaginativo, ele é um livro perturbador, bizarro, cruel, e vai carregar muito amor negro que está diretamente ligado à mente e informação de um psicopata. Fábrica de Vespas é narrado em primeira pessoa, o que já me conquista logo de cara, pelo Frank, que é um menino de 16 anos, e ele não é nada comum. Frank vive com seu pai em uma ilha escocesa que é afastado de tudo. O pai chama Angus e ele é bem esquisitão, bem estranhão. De uma maneira de desabafar as suas frustrações, o Frank pratica atos de violência. Ele encontra consolo em rituais diários, rituais macabros diários, eu diria. Isso está diretamente ligado à Fábrica de Vespas, que é uma espécie de controle pra ele. Ele sempre conversa muito com ele mesmo. Ele tem uma dualidade, ele tem um senso de consciência muito forte, ao mesmo tempo que ele pratica atos bem cruéis, como se ele tivesse dividido realmente entre o certo e o errado. Por exemplo, há uma parte de mim que se sente culpado pela morte de Bleach, Paul e Esmeralda. Essa mesma parte agora sente culpa por ter se vingado de coelhos inocentes só por causa do coelhão selvagem. Mas eu comparo isso a um partido de oposição no parlamento ou a críticas da imprensa. Agem como uma consciência, um freio, mas não estão no poder e dificilmente vão assumi-lo. Já não sou aqui a real, né? Ele sempre vai deixar bem claro esses dilemas internos dele. Então, assim, de todos os livros que li até agora, Fábrica de Vespas eu acho que é o mais estranho. Eu não sei se é o mais pirado, porque quando os Adams saíram de férias eu também achei bem pirado. Porém, como eu falei pra vocês, eu acho que vários pontos daquele livro eu não achei. Enquanto aqui que o personagem faz coisas piores ou com mais frequência do que lá, eu consegui acreditar porque houve uma construção dessa personalidade e que ele tem essa coisa de... ele é consciente da própria situação, mas ele também não necessariamente enxerga isso como algo errado, que eu acho que é algo muito presente numa mente psicopata assim. Aí vamos para a Ilha do Medo, que eu tinha começado falando com vocês no outro take também, que eu estava lendo e finalizei a Ilha do Medo. Esse livro também tem um comentário racista, tá? Aliás, agora, aparentemente, é uma coisa comum nesses livros de terror suspense mais antigos, talvez porque o preconceito ainda era mais pungente ou menos velado do que agora, sei lá. É uma coisa bem pontual dentro da história, e aí quando aconteceu, o livro tava indo aí, quando aconteceu eu fiquei... por quê, sabe? Qual é a necessidade? Eu acho que no meio do livro ele dá uma desacelerada bem consistente, o que fez com que eu me desprendesse um pouco da leitura. O final do livro, ele é bem legal, especialmente, tipo, as últimas frases, tipo, o último capítulo é muito legal. Eu acho que esse livro, ele tem um plot twist muito bacana e uma conclusão muito bacana, ao mesmo tempo em que ele tem os seus altos e baixos na narrativa. Então eu achei o começo do livro muito bom, porque ele dá umas pequenas dicas do que tá acontecendo, porém, se você não tá prestando atenção nisso, você não vai pegar o plot twist. Aí quando você chega no final, que você tem o plot twist, meio que o autor ele tenta dar uma chacoalhada na história, e aí o livro termina de uma forma que você fica tipo... então, né? Achei que é um bom livro. Todos esses que eu li até agora, desses 4 livros que eu li até agora, é o que eu achei mais sólido em termos de andamento de narrativa, é o que eu achei menos questionável. Mas vamos ouvir o que Dona Adriana tem a falar sobre Ilha do Medo, que ela diz que é um dos suspenses favoritos dela. Aqui meu apelo também para provavelmente o meu livro favorito de suspense, que é Ilha do Medo, do Dennis Lehane. Originalmente o livro é de 2003, foi publicado pela Companhia das Letras em 2010. Eu acho que de todos esses aqui da lista tá no meu top 3. Já falei desse livro aqui no canal, vou deixar o card de um vídeo bem antigo, e você pode ver pela capa, que é do filme. Você já deve conhecer esse filme, do Scorsese. Um filme perfeito, tá? Um livro perfeito e um filme perfeito. Recomendo pra você agora. Mas foi uma experiência bem legal e concordo que eu acho que é um livro de suspense bem interessante pra quem é novo ou não no gênero. Sabe aquele livro que vai conseguir te surpreender ou vai trazer algumas coisas estranhas e interessantes de percepções e formas de construir arcos que eu acho que funcionam também para leitores mais experientes no gênero, né? Eu acabei de assistir Host, que foi um filme que a Adriana recomendou um dos últimos vídeos que saiu do canal dela. 2 terror gostoso, uma coisa assim. Eu tomei-lhe uns 5 de uns cagaço. De respeito. Tô pra dizer pra vocês. Tô aqui, ó, eu e o computador. E o negócio é todo gravado no Zoom. É um programa que eu uso. Agora eu tô assim, ó. Deus me livre, mas quem me dera, já que era bem isso que eu tava buscando. Amanhã eu comento mais a respeito. Porém, já tá aprovado. Eu tive um surto
ontem vendo esse filme. E realmente é uma recomendação que eu vou passar a dar também. É muito bom. Eu acho que por uma produção feita da forma como é feita, porque o filme foi todo feito com distanciamento social, online, através do aplicativo Zoom. O filme é uma reunião do Zoom, então todas as interações são as janelinhas ali das pessoas. Eu achei sensacional. A caracterização da coisa que dá os sustos talvez não seja a melhor, mas eu entendo que foi uma coisa meio sem efeitos especiais, talvez meio caseira até. Então eu entendo. O susto funcionou perfeitamente. Só que se tu, tipo, parar na hora que tá aparecendo a coisa em tela, aí fica meio trash. Mas o filme é excelente pra dar sustos. Eu tomei uns 5 cagaços assim, ó. Show de bola! Então recomendo pra você assistir. São 50 minutos, passa rápido, você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aparece até os avisos ali do Zoom quando você não tem conta prêmio. Sua reunião está prestes a acabar, seus 40 minutos estão acabando. Então dá um senso de realidade muito grande, especialmente se você tá usando esse aplicativo agora, doideira. Tem algumas atitudes dos personagens que eu achei questionáveis, tipo assim, essas saídas pra investigar. Eu sei que é pra te causar atenção na pessoa que tá assistindo, mas eu sempre fico, eu é que não vou sair pra investigar. Que negócio é esse? Mas o filme é muito bom em termos de dar jump scares pra te fazer tu saltar e fica, meu Deus do céu, super curto, super bem executado, ideia ótima, show, recomendo. Aprovadíssima essa recomendação, tá? Coisa número 2, o livro extra. Quando eu tava montando a Tibiar da Adriana, eu já sabia que o livro da leitura coletiva de julho dos apoiadores do Catarse iria ser O Iluminado. E por acaso, esse livro também estava nas listas de favoritos da Adriana. Aliás, esse eu acho que é o único livro do Stephen King que tá marcado no Scooby dela como um favorito 5 estrelas. Eu pensei assim, não vou botar porque eu me forço a ler um livro a mais. Foi uma experiência bem legal, não se tornou o meu favorito do Stephen King. Eu acho que o livro demora um pouco a engatar, tem algumas partes muito descritivas, o que é uma característica do Stephen King, a gente sabe, quem já leu o autor sabe. Porém, em comparação, que era um pouco do exercício que eu queria fazer, já que eu já tinha visto o filme de O Iluminado, mas eu nunca tinha lido o livro, colocar um pouco as coisas em perspectiva, assim como eu fiz aqui no caso com A Ilha do Medo. E dá pra ver o quanto os personagens são muito mais profundos e o papel deles é muito mais interessante aqui nesse livro do que é no filme, que inclusive o Stephen King não gosta. E eu descobri algumas curiosidades muito interessantes sobre esse livro, como por exemplo o fato de que ele é baseado o Hotel Overlook, ele é baseado num hotel real, que o Stephen King esteve neste hotel com a mulher neste tipo último dia de temporada, que ele meio que ficou sozinho lá também, que tinha um poucos hóspedes, que depois que saiu, né, virou um sucesso, Iluminado, saiu o filme, eles fizeram um tour no hotel só pra firmar essa conexão. E o fato de que muito das coisas do Jack, né, que é o protagonista aqui, Torrance, junto com o Danny, são coisas do próprio traço do Stephen King, porque quando ele escreveu Iluminado, se não me engano, foi o 3º livro dele, ou 4º, alguma coisa assim, então era bem início de carreira, ele ia ter depois toda uma jornada com o álcool, que o personagem também é um problema que lida aqui, escritor lutando pra, né, trilhar carreira e tal. Não foi um livro 5 estrelas pra mim, dei 4 estrelas por causa desses probleminhas de ritmo, porém achei a história bem interessante, também não foi um livro que me assustou, e acho que fica ali no meu top 5 favoritos do Stephen King. Por enquanto, quis mencionar aqui pra vocês como um livro extra. Eu já tinha comentado um pouquinho no vlog também, mas fica aqui porque eu achei peculiar o fato de que era o único Stephen King favorito da Adriana, pelo menos marcado no Scooby, e normalmente quem é fã de terror costuma ter vários livros do Stephen King como favoritos. Colecionador. Coisa curiosa sobre este livro. Quem não lembrava ou não sabia que no livro a gente ia ter o ponto de vista da personagem feminina, que é capturada pelo protagonista. Não sabia, fiquei surpresa. Porém, ao mesmo tempo, foi a parte que eu menos gostei, porque ela fica muito tempo pensando naquele cara que é o artista, ela se apaixona e que ela fica pensando sobre ir pra cama ou não e não sei o que. E eu não me conectei muito com essa parte. Eu gostei mais da primeira parte, que é a parte em que ele mostra ele estudando ela, ele observando ela, ele capturando ela e toda a dinâmica dos dois. Gosto da parte em que ela está contando a história, né, os mesmos dias do ponto de vista dela, porém as partes em que ela fica autocentrada lá no outro cara, que é meio que a válvula de fuga dela, né, pra ela tentar sobreviver essa coisa que tá acontecendo, eu não curti muito. Parece que eu tô até noutra história, sabe? Porque voltou tanto pra falar só sobre isso. Porém, gostei bastante do final. Esse é um protagonista dos psicopatas que a gente teve neste vídeo, esse é o mais soft. Ele tem a mente dele perturbada, mas ele é meio bobão, né? Ele só quer que ela fique ali, que ela seja companheira dele, só que ele não consegue entender que ele não pode ter isso de formas normais, e aí ele tenta forçar isso de forma ao enclausuramento dela. Porém, o final do livro dá aquela sensação de que isso foi só o começo pra ele, né? E eu gosto dessa sensação de tipo, então, agora que realmente a gente se cria
né? Essa foi uma primeira experiência. E do quanto as coisas que ele aprende já são coisas que ele fala, tipo, no final, que ele vai fazer diferente numa próxima vez. A minha próxima indicação é o livro O Colecionador, do John Fowles, publicado originalmente em 1963. Preciso dizer que eu fiquei bem feliz quando eu soube que a Dark Side Books ia republicar esse livro aqui, que já estava esgotado há muito tempo. Esse livro aqui vai fazer você sentir raiva, muita raiva, nojo, medo, pena, tristeza, tudo. A história de um cara chamado Frederick, e ele é solitário, ele é estranho, ele é tímido, ele é recluso, aquele estereótipo que a sociedade gosta de deixar de escanteio. Ele coleciona borboletas, como está aqui na capa, e coleciona também uma obsessão por uma garota chamada Miranda. Ele decide que a Miranda é o amor da vida dele. Ele é um stalker, ele sabe cada passo da vida dela, ele sabe tudo sobre a vida da Miranda e ele a sequestra. Eu tive uma repulsa absurda, assim, raiva mesmo, porque parece que não faz sentido você estar na cabeça de um cara que é obcecado por uma menina e a mantém presa para que ela se apaixone por ele. E realmente não tem sentido, mas o lance aqui é que o John Fowles, ele fez um pacto com o Satanás. Mentira, ele construiu uma narrativa completamente, dá um close, psicológica. Esse trecho, gente, é de obras com stalkers, obsessões doentias e paranoias. Então, assim, é um livro pra você se sentir um pouco desconfortável exatamente também por essa questão de que, como assim você vai me manter em cativeiro e você espera que eu se apaixone por você? Tem toda a questão stalker, mas eu acho que também tem uma outra questão aqui, que é um distanciamento social, de um jeito diferente que a gente tá vivendo agora, que é o olhar da pessoa que é inferiorizada, né, porque ele é aquele cara que é deixado fora, assim, porque ele não tem grandes atrativos, ele também não é super inteligente, ele também não tinha dinheiro, e aí agora ele ganhou esse dinheiro, e ela que tem relações melhores, que tem uma posição melhor, ela também olha pra ele com menosprezo, sabe? Nem sempre tem a ver com o fato de que ele tá mantendo ela em cativeiro, mas tem muito a ver com o fato de ele consumir coisas que ela não aprova, ele falar de jeitos que ela não aprova, e ele sabe muito bem que tá fora do círculo dela. Então eu achei essa reflexão no meio do livro bem interessante, e ajuda a posicionar bem ele também como aquele cara que era o underdog, e isso fez despertar nele esses desejos. O que me lembra meu amigo Dahmer, porque o Dahmer também era meio assim, né? E agora então a gente vai montar o nosso termômetro de compatibilidade. Se você tá assistindo esse quadro pela primeira vez, o nosso termômetro de compatibilidade é um termômetro que vai de 0 a 10. E pra cada livro eu tenho que determinar uma nota de 0 a 2, além da nota que eu já selecionei normal de 0 a 5, que vai no Scooby no Goodreads. Eu faço uma regra de 3 na minha cabeça, que às vezes é um pouco perturbadora e confusa, e eu determino uma nota de 0 a 2 para cada um desses livros, sendo 2 apenas se eu der 5 estrelas. A gente faz uma média e descobre qual a média de compatibilidade entre eu e a Adriana nos nossos gostos literários. Para Quando os Adams Saíram de Férias, que foi o primeiro livro que eu li, eu estou dando 1.2 dentro do termômetro. É um livro que eu batalhei muito na minha cabeça, se na nota final eu ia dar 3 ou 3 estrelas e meia, acabei ficando com 3 estrelas, porque eu acho que é um livro que é muito perturbador, é um livro que funciona muito bem pra deixar a gente conectado com a história, tentando entender o que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo tem várias coisas não críveis. Acho que faltou um pouco do background dos personagens, da gente entender muito bem da onde vinha aquelas obsessões, aquelas crianças, de ter um elo mais fraco. Para Na Escuridão da Mente, eu estou dando 0.8, é a nota mais baixa dessa compatibilidade. Livros de exorcismo, ou tem que ser livros que envolvem movimentações espirituais, na verdade, tá? Pode ser exorcismos, pode ser espíritos, tem que ser muito bem feito. Eu tenho que pensar que aquilo é possível, senão o meu cérebro ele não consegue. Eu acho tudo meio esquisito, não consigo entender como é que as pessoas se conectam direito com aquilo, porque não acho assustador. A minha mais recente experiência foi O Exorcista, que eu gostei bastante, acabei dando 4 estrelas. Para Fábrica de Vespas, vou dar 1.9, porque foi o livro que eu mais curti, assim, em termos de tudo que eu estava esperando encontrar nessa TBR. Perturbador, um personagem completamente doido, muita coisa esquisita, e obviamente é um livro questionável, é um livro que não vai funcionar com todo mundo, é um livro que vai causar muito desconforto, é um livro cheio de gatilhos, e você, se for ler, tem que levar todas essas coisas em consideração. Era exatamente o tipo de perturbação mental que eu estava esperando dessa TBR. Depois, A Ilha do Medo, eu achei um suspense muito bem executado, mesmo com a questão de ritmo no meio do livro, eu achei que funciona muito bem. Gosto do plot twist, gosto como o autor foi deixando as migalhas, gosto como ele amarra as coisas no final, como ele deixa a gente pensando no negócio. Tem uma buzina desgraçada, eu só quero finalizar esse vídeo. Ele também ganha 1.9. Agora o último
Último Colecionador, estou dando 4 estrelas, para o Termômetro 1.7. Trabalha coisas interessantes, também pra mim teve um problema de ritmo, eu não fiquei tão interessada na segunda metade, porque eu acho que a narrativa da personagem se desvia e tudo bem, porque ela é uma personagem completamente diferente na cabeça dela, ela obviamente vai pensar em coisas que vão aliviar ela, mas em termos de me deixar presa na narrativa, isso acabou prejudicando, mas mesmo assim, um livro muito legal. Não vou colocar aqui o Iluminado, porque eu sempre levo em consideração somente os 5 livros oficiais da TBR. Essa soma de notas dá 7.5, que é a minha taxa de compatibilidade com a Adriana. E, surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, ela é a pessoa com quem eu tive a maior compatibilidade nessas 4 edições do Match. Então eu achei muito legal isso. Eu tava editando esse vlog e eu me dei por conta que essa taxa de compatibilidade tá meio errada, porque eu levo em consideração todos os livros que eu coloco no Match são livros favoritos da pessoa. E, portanto, tem entre 4 e 5 estrelas favoritos. Só que, quando os Adams saíram de férias, eu fui checar, que era o único livro da TBR que não era 5 estrelas pra Adriana, ela deu 3 estrelas. E eu também dei 3 estrelas. Então, em teoria, nossa nota foi a mesma e, portanto, foi compatível. Então, talvez o que eu deva fazer para os próximos Match é não só ver quanto o livro performou pra mim, mas ver se a pessoa não deu notas quebradas pro livro também. Se a gente fosse levar isso em consideração, o termômetro iria subir, porque eu acabo dando a nota na proporcional das estrelas, mas nesse caso as minhas estrelas batem com a dela, né? Então, se a gente fosse tomar isso como um padrão, a gente iria 8.3. Incompatibilidade? Acho que é isso. Eu tava com expectativa que os gostos fossem bater mais também, porque suspense acaba sendo também um gênero de conforto pra mim, junto com fantasia e ficção científica, então eu gosto de ler livros do gênero, tenho me aventurado em ler mais coisas de terror, e assim, eu acho que de todas as pessoas que eu fiz até agora, talvez a Adriana tenha sido a TBR mais focada. E quando você entra por uma TBR super pontual e nichada, de alguém que fala especificamente sobre um gênero, sobre um estilo de livro, me parece mais fácil de você entender o que essa pessoa gosta, por que ela gosta, porque você consegue fazer uma correlação entre todos os livros. Então, assim, todos esses livros têm personagens muito perturbados, tem protagonistas que vão questionar as coisas o tempo inteiro, tem protagonistas que vão se manter lúcido enquanto estão fazendo as coisas ruins que estão fazendo, que nunca vão se colocar como os verdadeiros culpados das coisas ruins que estão acontecendo, que vão ser sempre preconceituosos, que vão falar sobre questões que vão menosprezar mulheres, ou vão falar sobre racismo, ou vão menosprezar aspectos do ser humano, que vão maltratar outras pessoas. Também tem a questão da criança, que tá presente em Quando os Adams Saíram de Férias, em Fábrica de Vespas. Então, esses livros têm pontos em comuns. Isso me ajuda a entender melhor um pouco dos aspectos que a Adriana leva em consideração para escolher as leituras dela e do que ela gosta, mesmo que pra mim tenham certas coisas que não funcionem, porque além desses aspectos eu também levo algumas outras coisas em consideração que a Adriana provavelmente deve levar em outros aspectos. Então, é sempre muito enriquecedor eu poder parar, olhar para as minhas leituras e entender como eu me sinto com cada um dos livros, ver como a outra pessoa se sente através da reflexão que ela faz no vídeo e perceber o que pra mim foi relevante, pra ela é relevante e onde a gente se encontra no meio do caminho. Sempre muito legal, é por isso que eu gosto muito de fazer este quadro. Outra coisa muito legal dessa edição foi que eu consegui testar algumas indicações de filmes, de outras coisas, que era algo que eu queria começar a inserir também dentro do Match, mas que não é possível com todo mundo. Eu ainda sigo a procura aí de um livro que me aterrorize, espero ainda encontrar este ano. Tem algumas coisas na minha TBR aí de próximas leituras que vou fazer. Adriana, muito obrigada por ter deixado eu fazer esse teste com você. Como vocês sabem, eu sempre converso com a pessoa antes, pergunto se a pessoa tá confortável em participar do quadro, porque eu acho que é importante também, porque a ideia aqui é sempre deixar muito claro pra vocês que gosto não é igual pra todo mundo, que é importante a gente respeitar a opinião dos outros, que a gente pode ler uma indicação de uma pessoa que a gente super curte, que a gente super acompanha o conteúdo, que batem muitas coisas e não funcionar. Então pode variar muito, e isso vai de cada um, vai da experiência. Não é que o booktuber errou a indicação, né? Nossa, nesse você mentiu a sua nota porque não funcionou. É porque nós somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes e experiências diferentes frente a cada uma das coisas e aspectos que pra gente significam diferentes níveis de aproximação com aquela história. Então eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Estou acabando este vídeo muito melhor na minha cabeça do que eu achei que eu estaria. Mas encontrei vários personagens perturbados, tive experiências diversas com esses livros, pensei, parei, digeri, fiquei sem saber o que pensar, tomei uns cagaços com o host, que era a expectativa em algum momento desse Match, e é a montanha-russa de emoções de você ler coisas talvez um pouco fora da zona de conforto, que você não leria naquele momento, que são indicações de outra pessoa, pegar as sensações, compilar tudo aqui pra vocês, ter passado bons momentos junto com esses livros e ter descoberto também histórias que agora eu vou lembrar com carinho. Ai, é tão estranho falar desse jeito de livros
creepy e com gente perturbada. Mas é isso. E daqui a um tempinho, volto com a 5ª edição pra gente passar por mais um teste aí de gosto. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo pra me ajudar com a divulgação. Compartilha ele com um amigo, manda naquele grupo de leitores que você gosta. Manda pros seus amigos fãs de suspense, pra pegar umas indicação aí perturbada, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!